Oiê, gente boa desse canal. Fernanda Vidigal, 365 Aberturas de Tarot. Então, estamos aqui para mais uma spread, abertura, jogada, layout. Eu não sei nem mais como chamar, né? Na verdade, é aquele projeto que você faz antecipadamente para poder fazer uma abertura de cartas e ter o melhor valor sobre ela. Para a gente tornar isso interessante, eu tenho feito as aberturas para mim. Agora a gente vai ter duas aberturas sorteadas. Então, a da semana 13, a primeira abertura sorteada é a de hoje. Tenho estado meio atrapalhada com o meu mago, sabe? Parece que eu estou com algum probleminha de organização. Eu resolvi que eu vou fazer uma coisa. Nos próximos encontros, eu vou ler pelo menos aqui, acolá, porque às vezes eu mudo, um salmo do tarô, né? O salmo com a visão contemporânea do salmo que foi escrito pela Regina Moraes, que é muito legal. Então, para o mago, ela diz assim: aquele que criou o mundo do nada pode me ensinar o ânimo e a coragem para completar a parte que me cabe como fiel depositário de todos os recursos que eu possa manifestar em minha vida. Que a vontade, o alento e a inspiração me guiem para esclarecer os conflitos e as dificuldades de cada jornada, jamais me faltando o sopro divino. Essência divina, dá direção aos meus projetos, ensina-me os dons da estratégia, manifesta em mim a tua liderança, que digam de mim todos aqueles que me conhecerem. Bem-aventurado, não vacilou ante nada, confiou em Deus e saiu vitorioso em todas as contendas. É o famoso tá na pista, então faz bonito. E mais do que isso, né? Beijinho no ombro de quem não tá na pista. Não é verdade? Chega até aqui, vem fazer comigo. Então, vamos fazer comigo? Hoje, quem vai fazer comigo é uma fofa, que eu estou pensando no nome dela, já tenho a datinha de aniversário, então a gente sabe que uma pessoinha, né, já está com uma pegada de espadas também. Então, eu vou colocar uma rainha de espadas nessa mesa. Para começar, vou começar por aí, para colocar a minha cliente, a minha querente, né, nessa jogada. Eu já vou estar colocando isso, eu vou estar colocando uma rainha de espadas aqui, bem bonitona, já pegando. Ah, é uma querente ela, não é? Pelo menos no nome. Já pus aqui a rainha de espadas, que é para já fazer parte de todo o processo. Bora lá. Então, já pus a rainha de espadas na mesa, daqui a pouco vocês vão ver, né? Até mostro e depois eu coloco ela de pezinha, que é para não atrapalhar a leitura. Vamos olhar a leitura de hoje, mas antes de olhar a leitura de hoje, olha, você que está curtindo o 365 Abertura de Tarô, né, que tá gostando, dá aquele famoso oi, ok, tá legal. Mais do que isso, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade. Mais do que isso ainda, compartilha, porque isso chega a muito mais lugares e pode significar muito mais para esse trabalho. E mais ainda, quer fazer parte dos sorteios e ter uma leitura só para você? Eu vou ler só para você exclusivamente, assim, ó, aqui, né? Free, bem bacana. Então, assim, entra aqui embaixo, tem o link do 365 Abertura de Tarô, lá do WhatsApp ou no topo do YouTube. Corre lá, vem fazer parte. Uma turma muito boa. Bora seguir. Então, a gente vai seguir no 365 Abertura de Tarô comigo, Fernanda Vidigal, para abertura de número 86, que é a previsão mensal. E hoje a gente tem uma cliente. Então, nós vamos fazer uma abertura de previsão mensal para alguém, né, uma querida lá do 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. Essa aqui está sorteada. Abertura simples e prática para ter um panorama ou linha do tempo de um mês. Boa para planejar e para se preparar, muito boa para mais uma sorteada. Então, eu achei ótimo colocar essas assim. Ela parece um pouco confusinha. Vamos ver se eu libero para vocês essa noção de que talvez ela pareça mais complexa, quando na verdade ela é. Então, a gente tem o quê? 12 cartas, ó, que é um número bacana. A carta um, 2 e 3, que é essa daqui, ó, um, 2 e 3. Deixa eu pôr até o meu coisinho, ó, apontador laser, olha lá. Um, 2 e 3, tá vendo? É um do quê? Da bênção, 2 é o desafio, 3 é o tema geral.
Então, um B de bênção, 2D de desafio, 3 de T, de tema geral. A gente tem a semana 1 do mês que vai entrar. A gente está quase, né? Estamos exatamente falando do mês a seguir. Então, eu vou estar falando do mês de abril para essa cliente. Maravilha! Cartas 4, 5 e 6, semana 2. Do mesmo jeito, a 4 é a bênção, a 5 é o desafio, a 6 é o tema geral. Semana 3, também, cartas 7, 8 e 9 são da semana 3. 7 da bênção, 8 do desafio, 9 do tema geral. E a carta 10, 11 e 12, semana 4, onde eu tenho 10 da bênção, 11 do desafio e 12 do tema geral. Certinho por aí? Anotou direitinho? Só parece um pouco confusa, mas não é não. Então, nós vamos seguir lá para a mesa juntos? Bora ir para a mesa. Seguindo para a mesa, olha lá, minha rainha esperando, minha querente esperando, não é? Eu vou estar simbolizando, então, essa pessoa através dessa rainha, poderia ser um rei, poderia ser um cavaleiro, pode ser uma pajem, isso é uma questão da escolha aqui do tarotista para representar. Representada está, vou deixar ela deitadinha ali, um pouquinho longe da visibilidade da câmera, mas está aqui, ó, gente. Só pus ela aqui para cima, coloquei de pezinha, depois qualquer coisa, porque assim sobra espaço legal para a gente trabalhar, que é isso que importa, né? Então, veja, essa é uma abertura que eu vou estar preferindo trabalhar de verdade com os arcanos maiores e depois colocando os menores, tá? Prefiro dessa forma, acho que fica bem mais esclarecedor, e aí depois a gente faz de outra forma numa próxima, tá? Que, enfim, vamos lá. Então, pensando nessa fofa, né, a gente vai ter a história de olhar o mês de abril dela. O tema é olhar o mês de abril dessa minha querida, que está lá no 365 aberturas do WhatsApp, não é? E que é a minha rainha de espadas. Então, para ela, a gente começa assim, ó, 1, 2 e 3. Aí eu tenho 4, 5 e 6. Aí depois eu tenho 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, os arcanos maiores estão colocados. Dessa vez eu vou só dar uma tônica diferente. Por quê? Porque eu vou colocar o menor, um, por cada semana. Então, o assunto da semana 1 é com esse arcano menor, da semana 2 é com esse arcano menor, da semana 3 é com esse arcano menor, da semana 4 é com esse arcano menor. Eu poderia fazer o inverso, abrir primeiro os menores e só separar 4 maiores? Posso também. Aí é uma questão de ótica e do que você quer dar mais importância. Se é as questões menores do dia a dia ou se são questões maiores da vida. Eu acho que a maior distinção é nesse sentido. Bom, coube bem na mesa, mas eu ainda posso subir, né? Eu vou abrindo e subindo. Vamos combinar assim? Então, o que eu vou abrir primeiro? O que estava lá na conversa? Não é? É uma jogada que não tem uma interpretação mas aqui é a bênção, isso é que é importante. A bênção da primeira semana de abril para essa querida é uma estrela. O desafio é a lua. E o tema geral é a roda da fortuna. Ai, Fernanda, e aí, como é que você faz? Olha, veja que a primeira semana de abril tem muita estrela, então tem boas expectativas, tem luminosidade, tem projetos que podem estar sendo sonhados ou colocados em prática, mas o desafio é suportar as tristezas, as consternações, os estados emocionais, inconscientes ou não, mas muito profundos, muito íntimos e que podem estar gerando desde sono difícil, desde reações difíceis, desde situações psicoemocionais complexas e confusas. Então, cuidado com o nevoeiro. O grande desafio é a não visibilidade da realidade, que a Lua tira. E qual é o tema geral dessa primeira semana de abril? Use o senso de oportunidade. Pense no senso de oportunidade como a sorte
que todos nós temos e que a gente pode botar em ação, como às vezes um convite é uma oportunidade. Uma negação é uma oportunidade. Ah, Fernanda, como assim? Ah, quando um cliente cancela comigo em cima da hora, hoje em dia eu vejo como uma tremenda oportunidade de eu me dar alguma coisa. Uma leitura de um livro, um relaxamento com um café ou com um cacau quentinho. Então, assim, é um presente para mim, é porque eu estava precisando descansar. Olha um pouco as oportunidades que a vida te dá para você poder fazer o melhor nessa primeira semana de abril. Mais do que isso, é a primeira semana de abril com 3, 6, 9, 10 de taças. Então, qual é o assunto na primeira semana, ou em que área da tua vida a gente está falando sobre isso? Na área do corpo emocional, do emocional, das emoções, das sensações e das relações. Porque taças cuida não só da amorosidade, da gentileza, mas cuida das relações, do afetivo. Então, veja como é que andam as suas relações. Você ainda pode acreditar na gentileza, atrai gentileza, que é uma coisa bem da esperança da estrela, mas tomando cuidado para não ser magoada, machucada, entristecida, porque a vida às vezes não tá nessa pegada, né? Aquela pessoa não está nessa pegada. Não mata no peito todas as coisas que vierem na primeira semana de abril. Toma um pouco mais de cautela com as tuas emoções e veja se você consegue, se não olhar para as oportunidades, oportunizar situações relacionais favoráveis para você. Primeira semana de abril, vista. Segunda semana. Então, a gente tem aqui um imperador na bênção, né? Falando que vai ser uma semana mais estável, mais concreta, com posicionamentos, com atitudes, mas mais do menos, do mesmo, né? Porque o imperador diz que ele vai manter todas as coisas nos seus devidos lugares. Aí a gente tem que o desafio é como controlar as grandes emoções, a bela e a fera dentro de você, né? Aqueles momentos de cabo de guerra, os enfrentamentos ou confrontos, como tentar levar algumas dessas situações, ao invés de ficar no cabo de guerra, ver se dá para levar para gangorra, não é? Porque aí fica menos tenso, fica menos difícil de controlar, de contornar. Mais do que isso, o tema geral é sobre equilíbrio e temperança. Então, a gente tem a carta da temperança dizendo: olha, o tema geral da segunda semana de abril para você é buscar equilíbrio, é oportunizar também o equilíbrio, é dar chance para equilibrar, para colocar as coisas num bom tempero, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de azeite, um pouquinho de cada coisa para ficar saboroso. Então, vamos temperar direitinho aí, minha Fro. Continuamos no naipe de taças. Então, ainda é uma questão de emoção, uma questão emocional, uma questão de situações emocionais. Também há uma questão aqui desse lugar onde eu e você podemos ter um olhar emocional um para o outro. Pode significar um encontro, pode significar algum tipo de relação mais específica. Pode ser que segunda semana de abril seja boa para se relacionar, seja lá com quem for, não necessariamente precisa ser alguém, pode ser uma boa relação, podem ser boas relações, né, de construir boas relações. Semana 4, porque a segunda já foi. Semana 4, a gente abre com o carro na bênção, a gente abre com a sacerdotisa no desafio e o mundo como sendo o tema geral. Olha que legal, grandes desafios, não, grandes oportunidades de viagem, passeio, movimento ou muito movimento, né? Veja se você cuida bastante de se abençoar com bons movimentos, boas idas, boas vindas, bons passeios e boas viagens. O que é um grande desafio? Na terceira semana de abril, vai ser extremamente desafiador tentar ler, ficar sozinha ou meio que compenetrar-se. Porque a proposta enquanto o carro gosta de coisas outdoors, fora de casa, né, a sacerdotisa gosta de coisas indoors, dentro de casa.
Então, assim, o carro está falando: olha, vai para fora, vai para a praça, vai para o parque, vai para o museu, vai visitar alguns lugares legais, se dá uma chance de olhar para lugares do lado de fora. Enquanto que a sacerdotisa diz: vai ser um grande desafio ficar sozinha dentro de casa na terceira semana de abril. Vai ser muito mais legal olhar para o mundo, trafegar pelo mundo, talvez inclusive abrir os teus horizontes de olhar o mundo de um jeito mais aberto, ou até fazer alguma viagem maior, para poder realmente e olhar o mundo um pouco. E olha que bonitinho, o valete de taças. As crianças, os jovens ou a juventude pode estar mais perto de você, pode te acalentar mais em relações mais novas ou com os mais novos, né, relações com aqueles que são jovens, e isso possa estar te trazendo um bom momento de iniciar um trâmite mais estrangeiro, mais aberto para o mundo, mais solto. Semana 4 de abril, a gente tem então aqui a grande bênção, o Papa, o grande desafio, o diabo, e o tema total, a imperatriz. Então, como bênção, cabe aqui, desde o grande conhecimento, mais conhecimento, pessoas de conhecimento, padres, pastores e advogados. Aqui vale realmente toda a entrada daqueles que, com sabedoria, puderem te ferramentar e te ajudar. E você usar o seu próprio, né, arcabouço de conhecimento, experiência para se ajudar. Qual é o grande desafio? Enfrentar as paixões, os vícios e as querências que a vida nos apresenta. Ai, como assim, Fernanda? Uai, eu não posso comer açúcar e passo na frente de uma confeitaria e fico olhando, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro. Isso é o diabo. E aí, definitivamente, eu tenho que olhar para mim com muita amorosidade, que é assim que a gente enfrenta o diabo, e dizer: pois é, mas eu me amo bastante, é bem da verdade, isso não vai resolver a minha vida no momento. Eu acho que eu posso ficar sem esse doce por hora. Eu vou fazer uma escolha mediante isso. Então, eu vou dominar o meu vício, ou a minha vontade, quase que animal, sem irracional, né, de fazer uma coisa que, a bem da verdade, eu não estava precisando agora, puramente porque chamou aos olhos, porque é bonito, porque é legal. Mas será que realmente eu preciso disso? Então, o diabo é aquele que a gente tem que resolver sempre com a ponta de lança do contrário, né, do anjo interno, desse lugar interno, que eu falo que é exatamente o arcano 6 dos enamorados, é no meu livre-arbítrio, na minha escolha, trazer para o meu centro de mim e fazer: oi, o que é isso mesmo? O que você está olhando mesmo? É importante mesmo, de verdade? Você vai se colocar nessa saia justa por conta disso? Mesma coisa quando você passa na frente de uma loja de sapato, vê um sapato carésimo. Para que você vai se colocar num lugar difícil por causa de um par de sapato, verdade? Jura? Você vai se tirar da paz para fazer, sei lá, como é que fala, um monte de boletos, né? Um monte, sei lá, abrir um crédito por conta de uma coisa que precisa mesmo, de verdade, é necessário. Você pode viver sem? Porque se você puder viver sem, viva sem. A Imperatriz aqui, dizendo que o tema geral da semana 4 é um tema muito ligado a essa expansão de vida comercial, né, de shopping centers, de lojas, que eu até usei um pouco como exemplo já de cara, porque ela abre um pouco a vida social, ela abre essas vontades que às vezes a gente tem de se nutrir, de comprar, né, de simplesmente viver a vida, vive a vida, minha filha. Então, assim, presta atenção sobre isso. Última carta dos pequenos é exatamente um 5 de espadas. Cuidado com o que pensas, porque nem sempre a mente é aquilo que a gente diria de amiga. A mente muitas vezes mente, a mente nos escraviza a determinados movimentos. Seja mais dona da sua mente, seja mais presente no seu pensamento para poder dar conta, não é, de algumas questões que podem estar aparecendo na quarta semana de abril, onde, se a sua mente estiver alerta, você passa por ela, dobra o diabo e chega na Imperatriz fechando abril com chave de ouro, com prosperidade, moedinha na caixinha e sossegada da vida. Então, eu creio que essa é uma belíssima abertura do mês de abril para essa fofa que está lá com a gente no 365, abertura de tarô do WhatsApp. Convido você que está aí a fazer parte disso também. Ai, Fernanda, como é que faz? Aqui embaixo no vídeo tem um link para ir direto lá
para o 365 Abertura de Tarô. Ou então, no começo do meu canal do YouTube, também tem o convite para isso. Segue o link, entra lá, diz oi, cheguei e seja super bem-vinda, super bem-vindo. Todos muito bem-vindos. Combinado? Vou sair daqui, peraí, saindo daqui e entrando no fechamento dessa abertura, né? No fechamento dessa abertura, só para lembrar vocês de que amanhã a gente tem mais uma jogada. Além de mais uma jogada, a gente tem uma jogada também sorteada, uma previsão sazonal, um outro jeito de prever. Dá uma olhadinha que vai ser bacana, me acompanha, não me abandona, vem junto. Vem com a gente aqui no 365 Aberturas de Tarô. Valeu!